Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Meus irmãos, nós estamos pregando, fazendo a exposição do Evangelho de João. Estamos caminhando já para os últimos momentos de Jesus, do seu ministério na terra. Eu quero convidar a todos a abrir a Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura. João capítulo 14, do verso 1 ao versículo de número 7. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, esse domingo, ó Deus, onde nós estamos aqui prestando culto ao Senhor e transmitindo pela internet. Queremos Te adorar, ó Deus. Queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de ainda estar reunidos, ó Deus, para Te adorar, para Te louvar. Peço ao Senhor que essa palavra, ó Deus, que será pregada e transmitida pela internet, alcance os corações da Tua igreja, dos membros, dos meus irmãos que estão em casa, atentamente, participando e ouvindo, ó Deus, este culto. Que o Senhor fale aos corações de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos traga conforto, que a Tua palavra nos traga esperança, que a Tua palavra enche o nosso coração de certeza, de convicção, de que nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho para casa. Nós estamos no verdadeiro caminho que nos levará ao Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Vale a pena nós lembrarmos aos irmãos o contexto desse texto. Nós estamos aqui de portas fechadas, Cristo reunido com seus discípulos no cenáculo, participando da Páscoa. Nós vimos, há 2 semanas atrás, Cristo lavando aos pés dos discípulos. E após esse momento, Cristo vai apontar aquele que seria o traidor. Mas não apenas isso. Cristo vai mostrar que Pedro também o negaria. E pior do que isso, Cristo vai trazer a notícia de forma clara que ele estava próximo de morrer, que ele ia morrer. Esse cenário aqui é importante. João é o único dos evangelistas que narra com detalhe esses últimos momentos. Do capítulo 13 ao capítulo 17 é o contexto então dessa passagem onde Jesus está reunido com os discípulos nesse jantar. Cristo, então, traz essas 3 notícias. Essas 3 notícias um tanto quanto perturbadoras ao coração dos apóstolos. Em João capítulo 13, verso 21, o texto vai dizer que Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus perturba o seu espírito e traz a notícia de que um daqueles homens que estavam ali, que eram seguidores de Cristo, escolhidos para ser apóstolo, um daqueles homens iria traí-lo. Mas não apenas isso. Cristo vai dizer ainda, está registrado no verso 33 de João 13, que meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco. Vocês me procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde vou, vocês não podem ir. Cristo então dá a notícia de que de fato ele estava caminhando para a morte. Ele ia para a cruz. Essa notícia de fato
também foi uma notícia perturbadora. E por último, no verso 38, Jesus vai dizer a Pedro que Pedro negaria. Jesus então respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Cristo, quando dá notícia da sua morte, Pedro diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. Eu entregarei a minha vida por você. E Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Essas notícias, meus irmãos, eram más notícias. Notícias perturbadoras para o coração dos apóstolos. E para notícias perturbadoras, nós, meus irmãos, nessa passagem encontramos um antídoto. E o antídoto para notícias perturbadoras é a esperança no novo céu e uma nova terra. Por isso, eu quero compartilhar com os irmãos, em primeiro lugar, a esperança no novo céu e a nova terra é o antídoto para um coração perturbado. Quando os discípulos, então, receberam essas 3 notícias, o coração daqueles homens ficaram aflitos e perturbados. Ia perder o mestre, o líder. Pedro iria negar e um daqueles seria o traidor. Ah, meus irmãos, diante de notícias tão impactantes como essas, o coração dos discípulos ficaram profundamente perturbado. O coração desses homens se encheu de agonia e de aflição. E como eles poderiam se livrar dessa angústia do coração? A única solução era crer em Deus e acreditar em Jesus, que afirmara que há um lugar, há uma casa reservada, separada e preparada para nós, e essa casa é a casa do Pai. Diante de um momento de tantas más notícias que nós estamos vivendo, o nosso coração fica profundamente perturbado. Diante de tantas notícias de mortes, de perigo, de enfermidade, de hospitais lotados, de governo sem saber muito o que fazer, de fechamento de coisas, de pessoas passando necessidades, certamente essas notícias enchem o nosso coração de agonia. E é natural que isso aconteça, meus irmãos. Nós somos humanos. Embora crentes em Jesus, somos humanos. Se nós não ficarmos angustiados com essas coisas, certamente nós não estamos entendendo a dimensão dos problemas que estão sobre nós. Certamente nós não estamos entendendo o que nós estamos enfrentando nesse momento e nessa circunstância em que nós estamos vivendo. Então, ficar com o coração angustiado é profundamente natural. É natural ficar angustiado com essas coisas. Mas nós não podemos permanecer como aqueles que não têm esperança. Nós não podemos permanecer com o coração sofrendo como se não houvesse saída e solução para nós. Cristo traz não apenas a notícia perturbadora ao coração dos discípulos, mas traz a luz, a esperança, o caminho. Cristo vai dizer que ele estava indo para o Pai e para onde ele estava indo, ele também levaria os seus discípulos. A casa do Pai, a esperança do novo céu e da nova terra é o remédio, o antídoto para nos trazer paz, uma paz que excede todo o entendimento. Porque o entendimento natural do homem vai achar que esse tipo de esperança é loucura. Mas para nós que cremos em Deus, saber que nós estamos indo para a casa do Pai é a certeza que nós precisamos nesse momento de tanta angústia, de tanta aflição. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, aqui nesse texto, quando ele diz: não perturbe o coração de vocês, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. O que Jesus está dizendo é que há um lugar para nós na casa do Pai. No mundo teremos aflições. No mundo as notícias são ruins. Os acontecimentos têm o poder de deixar o nosso coração perturbado. Mas toda angústia, todo sofrimento, toda perturbação acontece porque ainda estamos no mundo. Mas como o mundo, todas essas coisas são passageiras, porque há um novo céu
e uma nova terra preparado para os filhos de Deus. O novo céu e a nova terra é a casa do Pai, e lá estarão todos os seus filhos. Ah, meus irmãos, temos uma esperança. Todos nós que somos filhos de Deus estaremos reunidos na casa do Pai. A Bíblia nos dá um vislumbre de como será esse lugar. A Bíblia traz a revelação de como será esse lugar em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler apenas o verso 1 a 4, que diz assim para nós: Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O texto, essa visão que João tem no final do Apocalipse, mostra para nós que o novo céu e a nova terra será um lugar, muito mais do que um estado, será um lugar onde nós viveremos, habitaremos com Deus. Ele diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Há um lugar novo, preparado, há um lugar novo da parte de Deus para que os filhos de Deus possam viver com o Pai. Nós não sabemos, e há uma discussão teológica em cima, se Deus vai, depois do juízo final, renovar essa terra para que aqui seja esse novo céu e uma nova terra, ou se Deus vai destruir, fazer tudo novo, não sabemos e não importa muito. O que importa é que nós habitaremos na casa do Pai eternamente, e assim afirma a sua palavra. Na visão de João, ele vê um novo lugar, um lugar onde os problemas do mundo que foi afetado pelo pecado não existe mais. Por isso o novo céu e a nova terra. E isso fica mais explícito quando ele afirma que o mar já não existia. E aqui, meus irmãos, de modo nenhum a gente pode interpretar literalmente, porque a ideia de um lugar sem um mar é a ideia de um lugar sem turbulência, sem aflição, sem perturbação. O mar para os hebreus é um símbolo de violência, um símbolo negativo de tudo que pode surgir de ruim. Por isso, João descreve a besta do Apocalipse surgindo do mar. O mar, então, para os judeus, para os hebreus, era um símbolo de agitação, de aflição, de angústia. Mas João está dizendo que esse novo lugar é um lugar que não existe essas coisas. Essa agitação toda, essa aflição toda, essa angústia toda que enfrentamos nesse mundo, no novo céu e a nova terra, não existirá mais. E esse novo lugar é onde a igreja viverá unida com o seu Deus eternamente. O verso 2 de Apocalipse 21 diz: Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. João ainda vê a igreja gloriosa descendo para o encontro do seu noivo, e com ele a igreja, que é o seu povo, viverá eternamente. João, na visão do Apocalipse, vê algo extraordinário. Ele vê um novo céu, a nova terra, onde será a nossa união com Deus, e nada mais pode nos separar de Deus e do seu amor. O texto ainda diz que não haverá mais lágrimas. Será um tempo que não haverá mais choro, morte, tristeza, dor, porque a antiga ordem já passou. Verso 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
essa convicção de que o novo céu é um novo lugar maravilhoso para se habitar, gerou no coração dos seus apóstolos, dos discípulos, da igreja primitiva, a vontade tremenda de estar nesse lugar. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ele considerava os sofrimentos atuais incomparáveis com a glória que seria revelada no futuro. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A expectativa do novo céu e de uma nova terra faz com que nós olhemos para a dor e para as angústias que enfrentamos hoje e podemos então ter esperança, porque nada que passamos aqui é comparado com aquilo que desfrutaremos com Deus no novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, Jesus então traz o antídoto, o remédio para um coração perturbado. Há uma casa para nós. Há um lugar na casa do Pai para nós. Mas não apenas tem um lugar. Porque poderíamos pensar, tá bom, tem um lugar, mas como é que eu chego nesse lugar? Tá bom, eu quero ir para esse lugar, eu quero estar nesse lugar maravilhoso, eu quero desfrutar dessa nova ordem, eu quero estar num lugar onde não há mais perturbação, onde não há mais choro, onde não há mais morte, onde não há mais tristeza. Eu quero esse lugar para mim, eu quero viver isso, eu quero que minha família viva isso. Mas tá bom, tem esse lugar, mas como faço para chegar nesse lugar? Jesus vai mostrar que não apenas há um lugar, mas há um caminho para esse lugar. E algo extraordinário Jesus vai dizer, que ele mesmo voltará para levar os seus para o novo céu e a nova terra. O texto vai dizer, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Cristo então está dizendo que ele próprio voltará para levar a igreja para esse lugar, para o novo céu e para a nova terra. Jesus prepara o lugar, e é interessante que no contexto da teologia joanina, do Evangelho de João, o próprio ato de ir via cruz e ressurreição é a forma que Cristo prepara o lugar. É a forma que Cristo prepara o lugar para os discípulos de Jesus. O lugar que é preparado para nós é preparado por meio da morte de Cristo, que toma o nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Cristo ressuscita, vence a morte, sobe aos céus, então para deixar o caminho aberto para que eu e você pudéssemos chegar na casa do Pai. Jesus ainda promete voltar para levar os seus discípulos para ele, para que a igreja pudesse estar aonde ele está. Jesus voltará, meus irmãos. A sua volta não é uma utopia, não é mito, não é ilusão, não é fantasia, não é mentira. O mesmo Jesus que abriu mão da sua glória, veio ao mundo, nasceu como um bebê, foi colocado numa manjedoura, obedeceu a Deus até a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Esse mesmo Jesus voltará. E voltará com glória, honra, majestade, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para buscar a sua noiva. A sua volta será pessoal, corpórea, visível, inesperada, triunfante e gloriosa. Isso está registrado na Bíblia, é uma promessa que a Bíblia traz para nós. Veja Atos capítulo 1, verso 9 a 11. O texto diz, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. A igreja primitiva, então, meus irmãos, tendo como promessa a volta do seu Senhor, começa a se reunir na expectativa dessa volta
Jesus, após a ressurreição, aparece 2 vezes no domingo para os seus discípulos. E João relata isso no capítulo 20. E a partir desse momento, a igreja se reúne, pedindo que o Senhor voltasse, pedindo para que ele se manifestasse mais uma vez, pedindo para que viesse o Senhor. E a partir daí eles começam a cantar: Maranata, Senhor. Vem, Senhor. Aparece mais uma vez, Senhor. Porque o coração daqueles homens não estavam mais apegados às coisas desse mundo, mas eles tinham uma certeza inabalável que há um lugar, há um novo céu, há uma nova terra, há a casa do Pai que está preparada para eles. Isso é extraordinário no desenvolvimento da igreja primitiva. Eles largaram propriedades e bens. Eles abriram mão daquilo que possuíam. Eles abriram mão da sua própria vida, porque eles acreditaram que há um lugar onde eles viveriam sem o tormento e as aflições desse mundo. Meus irmãos, quando nós estudamos um pouco a história dos mártires da igreja, quando nós olhamos para o primeiro século, e olhamos para Estevão apedrejado, olhamos para o apóstolo apóstolo Tiago morto à espada, olhamos para o irmão de Jesus que também morreu apedrejado, e tantos outros que morreram, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, e tantos outros que foram martirizados e encararam essas coisas porque eles tinham uma convicção e uma certeza: há um novo lugar, há um novo céu, há uma nova terra. Existe a casa do Pai, onde nós estaremos com Cristo eternamente. Eles desejaram isso, eles ansiaram por isso, eles viveram por isso, eles morreram por isso. Assim também, nesse tempo, nós devemos refletir sobre essa questão. Assim também, nesse momento, nós devemos refletir sobre isso. Como diz Jonathan Edwards, nós não podemos ser como o viajante que sai para ir para um lugar que ele sempre sonhou em estar, mas de repente ele vai parando pelas hospedarias do caminho e vai se sentindo tão confortável nesses lugares. Esses lugares são tão bons, são tão atraentes, são tão confortáveis, que ele acaba esquecendo do lugar que ele desejava ir. Talvez, e aqui é um talvez, a gente não pode jamais afirmar isso, mas talvez nós estávamos esquecendo que há um lugar preparado para nós. Talvez estávamos tão confortáveis nesse mundo de tanta tecnologia, de tanta coisa acessível, de tanta informação, de tanto conforto, de tanta vida boa. E talvez estávamos tentando desfrutar aqui o novo céu e a nova terra. Talvez havíamos esquecido de que o nosso lugar não é aqui. E a tormenta, as aflições, as angústias que nos espreitam, que nos apertam, que gera sofrimento no nosso coração, faz com que nós tenhamos 2 movimentos. O primeiro é cair de joelhos. O segundo é levantar a cabeça e olhar para o céu. Porque é de joelhos e olhando para o céu que a igreja passa pela tormenta e pelo sofrimento. E talvez é nesses momentos é que nós nos achegamos mais para perto de Deus para dizer: Senhor, nós não queremos esse lugar manchado pelo pecado, esse lugar repleto de violência, esse lugar repleto de doença, de enfermidade, de perda, de morte, de tristeza, esse lugar de tanta injustiça. Nós não queremos esse lugar. Não é esse lugar que nós esperamos habitar eternamente. Nós queremos a casa do Pai. Nós queremos estar contigo eternamente. Talvez o momento em que nós vivemos hoje é o momento que Deus faz com que nós olhemos para o céu. É o momento que nós olhemos e percebamos que os nossos planos, os nossos sonhos, por mais maravilhosos que sejam, é infinitamente inferiores àquilo que nos aguarda na casa do Pai. Meus irmãos, Jesus voltará para nos buscar, como diz o texto. Mas não apenas isso. Ele vai dizer que Ele é o próprio caminho
para o novo céu e a nova terra. O verso 5 diz: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: vocês sabem para onde eu estou indo, vocês sabem o caminho para onde eu vou. E Tomé então questiona e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse questionamento de Tomé faz muito sentido. É coerente. Pois, como diz o ditado popular, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E a resposta de Jesus é extraordinária. Jesus vai dizer: Eu sou o caminho. O meu destino é o Pai, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus. Jesus é a verdade porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. Ele próprio narra Deus. Diz e faz exclusivamente o que o Pai lhe concede dizer e fazer. De fato, ele é corretamente chamado de Deus. Ele é a graciosa autorrevelação de Deus. Sua palavra posta em carne. Jesus é a vida, aquele que tem vida em si mesmo, a ressurreição e a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso ele é o caminho. Somente por ele ser a verdade e a vida que ele pode ser o caminho para outros chegarem a Deus. O caminho para seus discípulos chegarem às muitas habitações na casa do Pai e, portanto, a resposta para a pergunta de Tomé. Jesus é o próprio caminho porque ele é a verdade e porque ele é a vida. Portanto, o único caminho que nos leva ao novo céu e à nova terra, que nos leva a Deus, a casa do Pai, é Jesus Cristo. Como diz Tomás de Akempis, um monge alemão que viveu no século XV, ele vai dizer: siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, não há como ir. Sem a verdade, não há saber. Sem a vida, não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto, a verdade soberana, a vida verdadeira, a vida abençoada, a vida incriada. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho. Isso significa que não existe vários caminhos para Deus. Apenas um único caminho para Deus. Todos os caminhos podem parecer bons aos olhos dos homens, mas no final são caminhos de morte. Todos os outros caminhos são tentativas humanas de chegar a Deus. São torres que tentam tocar os céus. São religiões que tentam ligar o homem de Deus. Mas só Jesus é o caminho. Só ele religa o homem a Deus. Ele é o caminho de Deus para o homem e não do homem para Deus. Ele é o caminho de Deus para o homem e não o caminho do homem para Deus. Essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões. As outras religiões pregam o que o homem deve fazer para se achegar a Deus. As outras religiões tentam apresentar qual é o caminho que o homem deve fazer, deve trilhar para se chegar a Deus, ao transcendente, ao inalcançável. Mas só o cristianismo prega para nós que foi Deus que preparou o caminho para que nós nos achegássemos a Ele. Quem fez o caminho foi Deus. E não somos nós que fazemos esse caminho. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, mas pelo caminho que Deus preparou para nós, enviando Cristo ao mundo. Essa religação acontece na cruz. É na cruz da vergonha e dor que Cristo morre por causa dos nossos pecados. É na cruz que ele se faz maldito em nosso lugar e leva sobre si a ira de Deus. E esta ira é aplacada no Filho, que era inocente. Na cruz é o único lugar
que Deus nos religa com Ele, porque é na cruz que Ele ama a cada um de nós que somos pecadores. E é na cruz que Ele derrama a justa punição por conta do nosso pecado. Porque é na cruz que o Deus infinito de amor satisfaz a sua justiça santa. É por isso que o cristianismo é diferente das demais religiões. Todas as outras religiões tentam nos ensinar o caminho para se religar a Deus, o que um homem deve fazer para se relacionar com o sagrado, com o mistério, com o transcendental, mas só o cristianismo diz o que Deus fez para religar a sua criação com Ele mesmo. Mas vale a pena a gente pensar que Jesus é o caminho e que Ele voltará para buscar a sua igreja a partir da narrativa do próprio Tomé, a partir daquilo que João traz de revelação do próprio Tomé. É interessante como Tomé ilustra bem aquilo que Cristo promete nessa passagem, porque Tomé ficou conhecido como apóstolo incrédulo, pois ele disse que só acreditaria na ressurreição se visse e tocasse em Jesus ressurreto. Mas é interessante que até esse momento não me parece que Tomé era um homem incrédulo. Nós vimos em João capítulo 11 que quando Jesus está ali em Jerusalém, ele precisa fugir porque os judeus queriam prendê-lo e pensaram em apedrejá-lo. Então ele sai daquela região, mas quando ele recebe a notícia que Lázaro havia morrido, ele volta, ele diz, vamos voltar. E aí, é interessante que Tomé vai abordar Jesus e vai dizer, ou melhor, os discípulos abordarão Jesus e vai dizer, você vai voltar, você acabou de sair de lá porque queriam te matar. E aí Tomé vai tomar a palavra e vai dizer, vamos também para morrermos com ele. Isso está em João capítulo 11, verso 16. Tomé vai dizer, vamos, ele está querendo voltar, então vamos, para que nós possamos morrer com ele. Tomé me parece que não é alguém incrédulo, mas por conta da perda do seu Senhor, das más notícias, da tristeza de ver seu Senhor crucificado, do medo de que aquilo pudesse acontecer com eles, Tomé entristece o próprio coração, as lágrimas embaçam a sua percepção, e muitas vezes, quando estamos entristecidos e angustiados, nós duvidamos até daquilo que antes nós criamos com toda a convicção. Quando Jesus ressuscita no domingo, a Bíblia vai dizer que ele aparece para os discípulos que estavam trancados por medo dos judeus. E Jesus aparece para eles, sendo que Tomé não estava junto. Tomé não estava na comunhão. Tomé não estava junto com os discípulos e perdeu o privilégio de ver Jesus Cristo ressurreto. Depois, então, os apóstolos correm e dizem, Tomé, nós vimos o Senhor. E aí Tomé vai dizer, eu não acredito no que vocês estão dizendo. As más notícias eram tão fortes, aquilo que ele estava passando era tão perturbador, que quando veio a boa notícia, Tomé disse, eu não acredito nisso. As coisas só vão de mal a pior, as coisas estão tão ruins, as coisas vão tão péssimas, que agora você está dizendo isso, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar. E a Bíblia vai dizer, então, que no domingo seguinte, 8 dias depois, Cristo volta mais uma vez e aparece mais uma vez para os discípulos. E ele dirige-se a Tomé e diz, Tomé, toca, Tomé. Tomé, você não acreditava, Tomé, aqui estou eu, toca nas minhas feridas. Jesus volta para Tomé. Isso é extraordinário. João registra isso lá no capítulo 20, verso 24 a 29. Ele diz, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé,
Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e não e creram. Ah, meus irmãos, Jesus volta para Tomé. Ele faz isso porque ele não deixa nenhum daqueles que pertencem a ele fora da casa do Pai. Ele não permitirá que ninguém se perca pelas estradas da vida por causa das lutas, das tristezas, das dores que enfrentamos aqui. Ele é o nosso caminho e nos levará para o Pai. Tomé faz, pela primeira vez, a gente ouve da boca dos discípulos uma declaração tão categórica da divindade de Cristo. Ele olha para Cristo e diz: Deus meu e Deus meu. Ah, meus irmãos, nós precisamos descansar nessa verdade. Mas o texto não acaba e ele nos ensina algo profundo ainda. Verso 7 diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde então: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, que apenas no novo céu e na nova terra conheceremos a Deus da forma que somos conhecidos. Apenas na nova ordem, apenas na casa do Pai, conheceremos a Deus da forma que somos conhecidos. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos e não conhecemos a Deus de uma forma direta. Nós conhecemos ao Pai por meio de Cristo. Os discípulos conheciam verdadeiramente a Jesus e, portanto, eles veem no Filho o Pai, mas eles ainda não reconheciam isto. Por mais elevada que seja a maneira em que pensavam em Jesus, eles ainda não entendem que Jesus, Deus, se fez conhecido. À medida que isto ainda está além deles, eles não conhecem o próprio Jesus muito bem. Mas no novo céu e na nova terra, nós conheceremos a Deus diretamente, sem intermédio. Hoje nós precisamos de um mediador. Hoje nós precisamos de uma ponte. Hoje nós precisamos de algo que nos revele a respeito de Deus. Mas no novo céu e na nova terra, nós conheceremos plenamente, da mesma forma que somos plenamente conhecidos. Assim Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, quando ele diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo usa a figura do espelho, que era não como o espelho que nós temos hoje, mas era uma espécie de latão que trazia apenas um reflexo, uma imagem embaçada da pessoa. Paulo está dizendo: olha, nós enxergamos Deus de uma forma um tanto quanto embaçada, mas chegará um tempo que nós conheceremos plenamente como nós somos conhecidos. Paulo está ensinando que por mais que conheçamos a Deus, o nosso conhecimento é limitado e através de um mediador. Não conhecemos a Deus face a face, ou seja, sem mediação. Portanto, por mais que o homem tenha capacidade racional, intelectual, ele não consegue conhecer a Deus por si mesmo. O conhecimento de Deus só pode ser adquirido por revelação. Então, só podemos conhecer aquilo que Deus revelou. Existe muita coisa em relação a Deus que não conhecemos, porque Deus não quis nos revelar. Então, no presente, meus irmãos, nesta era, nosso conhecimento é apenas em parte. Chegará o tempo que conheceremos face a face, sem intermediação. Por mais que você conheça, ainda não está vendo plenamente. E aí, meus irmãos, como é que nós temos a certeza
de que conhecemos a Deus apenas por meio de como Deus se revelou a nós. E Ele se revelou a nós por meio de Cristo. Em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 2, vai dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Só conhecemos a Deus através de Cristo, de sua palavra. Só a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação de Deus, inspirada pelo próprio Deus, pode nos dar a revelação do Senhor. Nesse sentido, não dá para acreditar em nenhuma outra revelação que não seja a revelação do próprio Deus em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós temos apenas Cristo. Ele é um antídoto para um coração aflito. Ele é aquele que preparou a casa para nós. Ele é aquele que voltará para buscar a igreja. E Ele é o nosso único caminho, a verdade e a vida. É nele que nós devemos trilhar. Eu quero que você pense isso comigo e eu quero compartilhar rapidamente algumas aplicações finais. Toda vez que seu coração estiver aflito ou angustiado, lembre-se de que você não é desse mundo e que um dia você estará em casa. Todas as vezes que o seu coração estiver aflito ou angustiado, lembre-se de que você não é desse mundo e que um dia você estará em casa. É a história daqueles missionários que passaram a vida inteira na África pregando o Evangelho, saíram dos Estados Unidos novos e dedicaram uma vida inteira pregando o Evangelho na África. E quando se aposentaram, voltaram para os Estados Unidos num navio. E quando o navio estava se aproximando do porto nos Estados Unidos, eles começaram a ouvir fogos, festa, uma multidão no porto esperando alguém. E eles ficaram animados e felizes. E o marido virou para a esposa e disse: olha, a igreja está me esperando. Os nossos irmãos americanos estão nos esperando. Só que o navio foi se aproximando. E quando o navio chegou no porto, não tinha fogos, não tinha festa, não tinha pessoa alguma aguardando aqueles missionários. E aquele missionário ficou angustiado, triste, porque esperava receber uma recepção calorosa da família, dos amigos, da igreja, e não tinha ninguém para recebê-los. Eles estavam voltando para casa, voltando para o seu país, e não tinha ninguém para recebê-los. E um dia, ele em casa, depois de algum tempo, lavando a louça, e ele triste, chateado, a esposa vira para ele e diz: meu bem, por que você está assim? Ele disse: eu me decepcionei porque eu achava que aqueles fogos e aquelas festas eram para nós estamos voltando para casa. E ela então disse: meu bem, ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Porque de fato a nossa casa, meus irmãos, é a casa do Pai. Portanto, lembre-se, todas as vezes que o seu coração estiver aflito e angustiado, você não é deste mundo. Você ainda não chegou em casa. Mas, em segundo lugar, Jesus jamais nos deixará perdido, pois Ele é o nosso caminho. As dúvidas, os medos, as aflições, as angústias podem nos confundir. Pode, em algum momento, nos deixar à parte, nos deixar desesperados. Mas tenha uma certeza, se você pertence a Deus, Jesus jamais deixará você perdido. Mas, em terceiro lugar, todo o sofrimento dessa vida não é comparado com a glória que ainda será revelada. Todo o sofrimento que nós enfrentamos hoje não é comparado com aquilo que nos aguarda no novo céu e numa nova terra. Toda lágrima será enxugada. Não haverá morte, mais nem tristeza, mas viveremos eternamente, abundantemente, uma vida plena ao lado do nosso Senhor. Mas, em último lugar, um dia todos os filhos de Deus morarão na casa do Pai para todo sempre. Um dia
todos os filhos de Deus morarão na casa do Pai para todo sempre. Eu quero encerrar então essa palavra com uma pequena parte da história de Lutero. Lutero perdeu uma filha chamada Madalena com 13 anos, quando ela tinha 13 anos de idade. Ela ficou muito enferma, doente. Lutero amava profundamente Madalena, mas foi da vontade do Senhor levá-la. Lutero, então, quando estava percebendo que Madalena ia morrer, ele orou a Deus e ele disse: ó Deus, amo profundamente Madalena, mas se for da tua vontade levá-la, querido Deus, ficarei feliz em saber que ela vai estar contigo. Então ele se dirige a Madalena e diz: minha pequena Lena, minha filhinha, quero que você permaneça comigo, o teu papai, mas está dispostas a ir morar com o seu papai que está no céu? E Lena responde: sim, querido pai, é conforme a vontade do nosso Deus. Madalena morre. Ela morre nos braços de Lutero. E quando ela foi sendo sepultada, Lutero disse chorando: minha querida e pequena Lena, como você está feliz. Você ressurgirá e brilhará com as estrelas, assim como o sol. Ele vai dizer: é uma coisa esquisita saber que ela está em paz e feliz, e ainda assim me sentir tão triste. Ah, meus irmãos, nesse mundo ainda nos sentimos tristes, ainda sofremos, mas há uma certeza: um dia todos nós moraremos com o nosso Pai no novo céu e numa nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá lágrimas, onde nós seremos felizes eternamente. Reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe.